Glória a Deus. Estamos alegres, irmãos, na presença do Senhor, amém? Eu quero convidar você para uma leitura na Palavra de Deus, que está no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 31 e 32. Eu quero nesta manhã trazer uma conclusão da palavra de domingo, da segunda parte da palavra de domingo passado, e quero trazer a você nesta manhã. Quando pregamos sobre o arrependimento e o perdão, no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, do versículo 20 ao versículo 24. E eu quero trazer algo nesta manhã sobre essa palavra que Deus tem colocado no nosso coração, especialmente voltado para o perdão. Amém? Posso ouvir um amém? A palavra de Deus diz no livro de Efésios, capítulo 4, verso 31 e 32. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia, sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Você pode ler o verso 32? Vamos ler o verso 32, já. Amém. Esse mandamento apostólico diz: antes sede uns para com os outros, isto é, reciprocamente. É um mandamento recíproco. Benignos, misericordiosos e perdoadores uns para com os outros. E Paulo encerra dizendo: como também Deus vos perdoou. Amém? Diga para o irmão que está ao seu lado assim: sejamos perdoadores, como Deus nos perdoou. Poder sentar, queridas. Eu quero, como disse, procurar traduzir o sentimento dessa palavra que está no nosso coração. E essa palavra fala sobre a analogia do perdão cristão, a analogia do perdão fraternal do cristão. Analogia por quê? Analogia porque Paulo está dizendo: sede bons, sede misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Paulo está dizendo neste versículo que a bondade e a misericórdia cristã, que é fruto do Espírito Santo,
virtude espiritual na vida do crente deve ser traduzida através do perdão, que devemos praticar uns para com os outros. Você perdoa as minhas falhas e eu perdoo também as suas falhas. Mas o grande segredo desta vida virtuosa de bondade e de misericórdia tem um fundamento análogo. Ou seja, essa atitude de bondade, essa atitude de misericórdia cristã, vivida no perdão que dispensamos um para com o outro, tem um fundamento a partir de um exemplo que nós consideramos o máximo exemplo, o melhor de todos os exemplos, o maior de todos os exemplos que devemos seguir. E baseado neste exemplo, nós devemos viver a vida cristã entre os irmãos, devemos viver a vida cristã na igreja, devemos viver a vida cristã fraternal. Preste bem atenção nesse texto em que Paulo está dizendo que deve haver um contraste. Se você ler todo o capítulo 4, Paulo está falando entre o contraste que existe entre a nossa vida passada e a nossa vida presente. Entre o que éramos e o que não somos mais. Entre o que éramos e o que somos agora. Entre o que fazíamos e o que devemos fazer agora. Paulo, ele diz que na nossa vida passada, os sentimentos que existiam na nossa vida, os sentimentos que existiam na nossa alma, eram sentimentos ruins. E ele classifica aqui dizendo: toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, blasfêmias e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Esses, entre outros tantos, eram os sentimentos que haviam na nossa alma antes de sermos crentes, antes de sermos salvos, antes de crermos em Cristo Jesus. Pode ser que nem todos esses sentimentos ruins, esses vícios, fizessem parte da sua vida, mas certamente, ao olharmos para esta categoria de atos e sentimentos, alguns deles estavam na nossa alma em tempos passados, quando não conhecíamos a Jesus. E Paulo diz: tira isso, tira a ira, tira a blasfêmia, tira a amargura, tira a cólera. Todos os frutos do Espírito Santo, no capítulo 5 de Gálatas, é resumido no fruto da caridade, amor. Todos os frutos, ou todas as obras da carne, como descritas aqui por Paulo, é resumida numa outra palavrinha chamada ódio. O maior de todos os sentimentos que pode haver no coração, na alma humana, é o amor. O pior de todos os sentimentos que pode haver no coração e na alma humana é o ódio. E o que nós vemos na humanidade é essa dicotomia. Ou vivemos os sentimentos produzidos pelo amor,
Ou vivemos os sentimentos produzidos pelo ódio? Eu quero traduzir num pequeno testemunho, que não me é tão simples e fácil dar esse testemunho de forma muito explicada, mas quando eu era criança, com 9 anos de idade, deveria estar terceiro ano primário. Minha mãe, meu pai operário metalúrgico, minha mãe doméstica, pai e mãe de criação. Perdi minha mãe aos 4 anos de idade, meu pai nos trouxe para São Paulo, nos entregou para a família e fomos criados por tios e primos. E aos 9 anos de idade, terceiro ano, coisa assim, minha mãe havia ido trabalhar e eu acordei atrasado para ir para a escola. Acordei atrasado e, do jeito que estava na cama, levantei e era 100 metros, a escola era 100 metros de casa, no fim de uma ribanceira. E corri para a escola. Imagine do jeito que eu corri para a escola, de pijama. Fui de pijama para a escola. A escola era de madeira, a criançada ficava na frente da escola esperando o segundo sinal. E me aparece um endemoniado no meio da criançada. E o que ele faz? Ele me escolhe. Também não tinha como não escolher, o único de pijama era eu. E ele me fez passar a maior vergonha que eu pude passar aos 9 anos de idade. Naquele momento em que ele me fez passar aquela vergonha no meio de todas aquelas crianças, ao ar livre, no meio da rua, o pior de todos os sentimentos tomou o meu coração. Eu não podia bater nele, ele era 4, 5 anos mais velho do que eu. Eu não tinha como bater nele, não tinha como fazer absolutamente nada. Eu nem chorar, chorei. Eu apenas fui tomado de um ódio mortal no coração. E ali, sem que ninguém soubesse, eu simplesmente jurei: eu vou crescer. E quando eu crescer, esse desgraçado vai pagar isso. Morávamos 50 metros de distância um do outro. Ele continuou crescendo e eu comecei a quase crescer. Mas eu estava crescendo. É coisa assim nossa, né? Mas, a cada ano, aquele sentimento, aquele ódio, aumentava. E eu estava esperando o momento em que eu fosse adulto para vingar aquela vergonha. Jogávamos bola junto, brincávamos junto, fazíamos tudo junto. Ele era líder de grupos de outras crianças maiores, eu me tornei líder de outros grupos, tudo marginal. Quando eu ouvia, eu dava risada para ele, brincava com ele, contava piada para ele, ouvia a piada dele, fazíamos de tudo junto. Mas ele não sabia que lá no meu coração tinha um ódio mortal por ele, esperando um momento de vingar o que ele fez comigo
1 ano atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás, 4 anos atrás. Há um ditado que diz: quem faz, esquece. Geralmente é assim. Quem zomba dos outros esquece, quem faz o mal para os outros esquece, quem xinga esquece, quem bate esquece. Mas quem sofre as consequências, só a graça, porque dificilmente esquece. Mas o tempo foi passando, meus irmãos, e aquele ódio no meu coração. Sabe o que aconteceu com aquele ódio no meu coração? Abriu na minha alma um portal. Abriu na minha alma uma porta. Uma porta para o mal. Uma porta para o diabo. Uma porta para os demônios. Porque o bem e o mal, Deus e os demônios habitam nos sentimentos humanos. E quando nós somos tomados pelos bons sentimentos, os bons espíritos habitam na nossa alma. Mas quando nós somos tomados pelos maus sentimentos, os maus espíritos habitam também na nossa alma. E em decorrência daquilo, aquele garotinho de 8, 9 anos, que era de boa índole, por causa daquele ódio, foi transformado, foi crescendo e se transformando num marginal. Porque tudo de ruim começou a habitar na alma dele. E tudo de ruim começou a acontecer na vida dele. Porque na vida dele havia um ódio. Eu hesitei em falar isso aqui nesta manhã, mas o Espírito disse: fala. E se nós estamos dizendo isso aqui, quem sabe alguém precisa tirar do seu coração um sentimento ruim, para que não seja uma janela, uma porta para as coisas ruins. Porque talvez você está querendo resolver problemas na sua vida, talvez você está querendo resolver coisas na sua vida, mas o seu sentimento é uma porta aberta, o seu sentimento é uma janela aberta, para que espíritos e coisas ruins habitem na sua alma, na sua vida, nas suas coisas. Então você precisa resolver isso para que a porta se feche e a janela se feche e o mal não tenha poder contra você. Aos 13 anos de idade eu já era marginal. Aos 13 anos de idade eu já era chefe de quadrilha mirim. Porque havia um ódio no meu coração. Mas eu louvo a Deus, e eu já disse isso aqui aos 13 anos de idade. Eu aceitei a Jesus. Oh, aleluia! Aos 13 anos de idade eu tive um encontro com Deus. Eu tive um encontro com o Evangelho. E todo aquele ódio que havia no meu coração, porque o ódio que eu sentia por aquele menino que depois se tornou um rapaz e depois se tornou um homem, antes de mim, era um ódio que eu estava espalhando para tudo na minha vida. Era um ódio que eu sentia de mim porque eu era órfão, não tinha pai, não tinha mãe. Era um ódio que eu sentia dos outros porque eram melhor do que eu, tinham famílias. Era um ódio que dava lugar à inveja, era um ódio que dava lugar à malícia, era um ódio que dava lugar a tudo. Porque havia ódio na minha alma. Mas quando eu aceitei a Jesus, eu ouvi uma palavra de Deus que disse: ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonou, todavia eu, Senhor, não te abandonarei. E eu me agarrei naquela palavra. E eu disse: ainda que o mundo não me ame, ainda que a minha família não me ame, ainda que os meus amigos não me amem, ainda que ninguém me ame, Deus
me amou. Deus me ama. E eu pude sentir o amor de Deus sendo derramado no meu espírito. Eu pude sentir o amor de Deus sendo derramado na minha alma, no recebimento do Espírito Santo. Quantos sentiram o amor de Deus sendo derramado na sua vida, no recebimento do Espírito Santo? Diga amém! Quando eu fui à frente, arrependido dos meus pecados, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, arrependido dos meus pecados, quando o pastor fez o apelo, quem quer aceitar a Jesus, aos 13 anos de idade, todo esquisito, com roupas da jovem guarda, camisa cheia de babado, bota, salto carrapato, coisa esquisita. Eu fui à frente e aceitei a Jesus. Quando eu aceitei a Jesus, e eu voltei para casa, dentre as primeiras pessoas que eu vi foi aquele rapaz. Porque a mãe dele também era uma crente. E eu nem sabia antes o que era ser crente. Mas quando eu me tornei um crente, eu soube que a mãe dele também era uma crente. E quando eu vi aquele rapaz, depois que aceitei a Jesus, eu notei que algum milagre havia acontecido dentro de mim. Havia acontecido um milagre dentro do meu coração. Não havia mais ódio no meu coração. A única coisa que eu queria agora era que aquele rapaz se tornasse o que eu me tornei, aceitasse o Jesus que eu aceitei, recebesse o perdão que eu recebi e conhecesse o Jesus que eu havia conhecido. Não havia mais ódio. Desapareceu. Quantos podem glorificar o nome de Jesus Cristo? Aplaudam o nome do Senhor. Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, Ele é digno de louvor. Meus irmãos, o único meio de se livrar dos sentimentos ruins e bloquear todas as entradas para o mal na nossa alma é através da aceitação do amor de Deus, que nos é dado mediante o perdão que existe em Cristo Jesus. Eu gostaria que você prestasse atenção nesta palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que diz: antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. E Paulo diz: Deus vos perdoou em Cristo. Preste atenção nesta frase. Em Cristo. O perdão não é um mero ato de passar um borrão sobre as coisas ruins. O perdão é um ato numa dimensão espiritual, num lugar espiritual, numa casa espiritual, numa pessoa espiritual. O perdão é sempre em algo humanamente falando. E cristãmente falando, o perdão é sempre em Cristo. Não há perdão fora de Jesus Cristo. Todo perdão dos nossos pecados é somente em Cristo e nunca fora, nunca além, nunca a quem, mas sempre em Cristo
Jesus. Amém? E eu gostaria com isso de dizer que o que Paulo está dizendo, que parece ser a coisa mais difícil da vida cristã, é, na realidade, a essência da vida cristã. É a essência da vida cristã. Paulo não está dizendo para que nós vivamos a vida cristã perdoando de vez em quando. Perdoa de vez em quando alguém cometer um erro. Não. Paulo está dizendo para que nós vivamos o dia a dia da nossa vida, o momento a momento, instante a instante, tempo a tempo, o perdão. A tal ponto que nós fraternalmente sejamos literalmente perdão em pessoas. Paulo não está dizendo simplesmente perdoa o outro. Paulo está dizendo perdoai-vos constantemente uns aos outros. Eu tenho perdão para ti em todo momento. Eu tenho perdão para ti em todo momento. Você nem pecou contra mim. Você nem errou contra mim. Você nem chutou a minha canela no treino. Isso é muito comum lá no Guarulhos, não é? Mas antes que você faça isso, eu já tenho perdão, olha lá. Eu já tenho perdão para você, porque eu sou o perdão. Mas do mesmo modo, você também já é perdão para mim quando eu errar contra você. Então Paulo diz, viva a fé em Jesus Cristo, perdoando-vos uns aos outros. Perdoando-vos uns aos outros. Porque, humanamente falando, vamos, de algum modo, cometer algum erro. Estamos propensos, sujeitos. E todo erro é corrigido de duas formas. Por aquele que comete o erro se arrependendo. E por aquele contra quem o erro é cometido, perdoando. Eu disse domingo passado e repito. O conserto está num encontro entre perdão e arrependimento. Entre duas pessoas. Entre arrependido e perdoador. Mas Paulo, ele está dizendo, faça isso ao seu modo. Perdoe como você quer perdoar. Perdoe do jeito que você acha que deve perdoar. É assim? Como é que nós humanamente perdoamos o erro das pessoas? Geralmente nós perdoamos pessoas dizendo, eu te perdoo, mas não apareça mais na minha frente. Eu te perdoo, mas eu não quero mais saber de você. A gente perdoa, mas a gente impõe ao perdão uma série de condições nossas para afirmar um perdão que não existe. Porque se eu perdoo, mas não quero mais saber de você, se eu perdoo, mas você não tem mais acesso, se eu perdoo, mas nós não teremos mais relacionamento, então não existiu o perdão. Então Paulo diz, não é assim que o crente é bom. Não é assim que o crente é misericordioso. O cristão não é bom, o cristão não é misericordioso a seu modo. Ele é bom,
Ele é misericordioso em conformidade com a bondade e a misericórdia de Deus. Ele é bom igual à revelação do amor de Deus na nossa vida. Então, nós somos confrontados. Sempre que a carne, sempre que o eu, sempre que o ódio, sempre que os sentimentos ruins querem tomar conta das nossas atitudes, das nossas ações, com relação a um irmão, a uma pessoa, com relação a um grupo, diante daquilo que nós não gostamos, diante daquilo que nós sentimos ou imaginamos que nos ofendeu. Sempre que queremos tomar uma atitude de justiça, nós somos confrontados a tomar essa atitude de acordo com a atitude que Deus tomou conosco. Então, nós somos colocados na frente de um espelho. E na frente de um espelho, nós conhecemos a nossa própria realidade diante da realidade de Deus. E esse espelho diz para mim: você era um pecador, você era um homem miserável, você era cheio de ódio, cheio de ira, você era um ladrão, você era maligno, você não conhecia Deus, não tinha amor por Deus, não amava Deus, não obedecia a Deus, você era inimigo de Deus. Diante desse espelho, eu começo a ver tudo que eu era. A pior das pessoas. E diante desse espelho, eu posso enxergar como é que Deus me tratou. Como é que Deus pensou acerca de mim. E o que é que foi que Deus fez com relação à minha inimizade. O que Deus fez em relação a toda a inimizade que eu tinha com relação a Ele? Ele usou de justiça condenatória quando eu me arrependi dos meus erros, quando eu me arrependi dos meus pecados, quando eu me arrependi e chorando, ali ajoelhado pedi: Deus, me perdoa, perdoa os meus pecados. Deus virou as costas para mim? Deus desistiu de mim? Não. Deus estendeu as mãos para mim. Aleluias. 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 Se você teve essa experiência na sua vida, levante a sua mão para o céu e adore o nome do Senhor. Se você já teve essa experiência de perdão, se você já teve essa experiência de arrependimento, se você já teve essa experiência de encontro com Deus, onde ficou claro quem você era, e onde ficou claro quem Deus era, onde ficou claro o amor de Deus para você. Aleluias. 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 Levante a sua mão e adore a Deus. Deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua alma. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Ah!
Talvez a pior de todas as orações. Talvez a pior de todas as orações que você tem feito, que nós temos feito. Talvez a mais mentirosa de todas as orações. Talvez a mais cínica de todas as orações. Talvez a mais enganosa de todas as orações que nós temos feito. É aquela oração que nós oramos e dizemos: Senhor, me faz ser igual a Ti. Eu quero ser igual ao Senhor. Me ensina a ser igual a Ti. Talvez esta tenha sido a mais falsa oração que fazemos. Porque quantas oportunidades Deus tem nos dado para sermos iguais a Ele. E você tem falhado. Quantas oportunidades você tem tido para ser bom? Quantas oportunidades nós temos tido para sermos misericordiosos? Quantas oportunidades nós temos tido para perdoar uns aos outros, como Deus nos perdoou? E nós falhamos. Porque queremos ser nós mesmos, na verdade. Na verdade eu não quero ser igual a Deus. Na verdade eu não quero ser igual aquele irmãozinho que não passa de bobo. Isso não é cristianismo. Cristianismo é isso que Paulo está dizendo para nós. Sede. Não é algo que Deus faz na minha vida, num passe de mágica, e eu me transformo numa pessoa como Ele. Não, é algo que eu decido, é algo que eu concordo, é algo que eu assumo, pagar o preço, para ser igual a Deus. Quantos podem dizer amém? Eu gostaria que você desse glória a Deus por essa palavra. Fique de pé. Provavelmente esse é o passo mais difícil do cristianismo. Mas esse é o centro do cristianismo. A bondade, a misericórdia, o perdão que o amor dispensa diariamente. Diariamente. Perdoar carece aqui, careceria de uma outra explicação, quem sabe numa próxima. Não é um ato aleatório, é um ato de conhecimento, é um ato de sabedoria, é um ato de amor, de consciência. Não é um ato de ingenuidade, não é um ato de ignorância, é um ato de consciência cristã. E perdão existe de dois modos, preste atenção nisso. Perdão existe de dois modos.
no estado passivo e no estado ativo. Nós pregamos aqui nessa manhã muito mais no estado passivo, porque no estado ativo eu dependo do arrependido. Se não há arrependimento por parte do ofensor, eu não tenho como perdoar ativamente, mas o perdão já existe no meu coração, porque eu sou perdão, e eu apenas espero que ele venha se reconciliar. Eu apenas estou esperando que ele venha, como preguei domingo passado, como o pai esperava que o filho viesse. Então o perdão não é deliberadamente, quem quer perdão? Não. O perdão é o ato de conceder a quem pede, a quem busca, a quem reconhece o erro. Meus irmãos, nesta manhã, que nós possamos sermos gratos a Deus, e na medida do nosso próprio perdão. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 5, e diz: Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Jesus Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. É por isso que Paulo diz: perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Quando Jesus morre por nós e nós ainda somos pecadores, está ali o amor passivo, o amor da espera, pelo meu, pelo seu, pelo nosso arrependimento. No dia em que eu me arrependi, o Cristo, o Jesus perdão, o Jesus amor, já estava ali. Já estava ali. E Paulo diz que Ele nos perdoou quando nós éramos ainda inimigos. Ele morreu por nós quando nós éramos inimigos. Então, essa é a constituição sentimental do perdão, espiritual do perdão. E eu gostaria que você nessa manhã levantasse a mão aos céus. E eu quero profetizar na tua vida nessa manhã. Deus vai mudar a sua vida, se você liberar perdão para quem buscar perdão na sua vida. Aleluia. Deus vai liberar a bênção que você precisa. Deus vai abrir as portas do céu. Deus vai soltar o que está amarrado, o que está impedindo, na medida em que você liberar a bênção sobre a vida daqueles que buscarem perdão em você. Aqueles que buscarem perdão na sua vida serão perdoados, e você será poderosamente abençoado em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Oh, aleluia! Quantos testemunhos eu tenho recebido de irmãos que têm perdoado irmão, de irmãos que têm perdoado pai, de irmãos que têm perdoado mãe, de irmãos que têm perdoado parentes, de irmãos que têm perdoado aqueles que lhes têm feito os maiores dos males. E eles têm me dito: pastor, quando eu perdoei, eu senti a presença de Deus na minha vida como eu nunca senti.
Deixa o Espírito te transformar. Adore a Deus junto com o Ministério de Louvor.